Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, aprendizes do Evangelho. Como é bom trabalhar pensamentos bons e tirar pensamentos que não nos ajudam. Essa semana falamos sobre a importância do pensar. Você sabia que no Livro dos Espíritos, na questão 89, Allan Kardec pergunta se os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço? E a resposta é sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Isso significa que a alma viaja de um lugar para o outro na velocidade da sua própria imaginação ou foco. Por isso, tenha cuidado com o que você pensa, pois a gente às vezes fala assim: mas eu só pensei, eu não falei. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos vigiar. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura 19. Convite ao estudo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Pugnadores do cepticismo diante das investigações das ciências modernas apresentam apressadas conclusões pessimistas através das quais subestimam os informes espiritualistas com sarcasmo e azedumes. Tratadistas da negação arremetem desesperados contra as expressões imortalistas, apoiando-se nas filosofias do desespero, como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. Anarquistas apaixonados, face às alterações econômico-sociais, arremetem revoltados em fúria brutal contra as vivas lições cristãs, como desejando tudo romper e aniquilar. Assumem atitudes aberrantes os odiernos condutores da mente e do comportamento do homem, a reivindicar chegado o período da felicidade, que é aflição disfarçada pelos alucinógenos e gozos fugazes em prenúncios da grande degradação em massa. Mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição precípua à paz. Muitos estudiosos do espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessária maturidade ante problemas de pequena monta, desertam das fileiras da fé, afirmando que novos conhecimentos os afastaram das realidades espiritistas, por se encontrarem estas ultrapassadas. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão, para melhor assimilada e mais facilmente vivida.
Aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando, em definitivo, para a vida melhor curado das mazelas antigas fixadas no espírito, e assim ascenderás além e acima das vicissitudes. Outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real liberação. Ora, meus queridos ouvintes, que maravilha ouvir que nós estamos no caminho certo. Nós estamos aqui, aprendizes do Espiritismo, assimilando, conquistando todos os dias uma melhor conhecimento, esclarecimento e, principalmente, a aceitação diante de tudo que nos acontece, diante de todos os fatos da vida, e que tudo tem um porquê espiritual, que embora hoje não saibamos todas as respostas, estamos no caminho certo, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre aqui às 18 horas. Parabéns para nós, estrelinha. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço principalmente a oportunidade de juntos estarmos aqui divulgando a palavra do nosso Criador e promovendo este programa maravilhoso, com a ajuda de vocês, emanando energias de paz. Agradeço desde agora que vocês abram a sua agenda e coloquem aí, dia 14 de junho. Conto com a presença de vocês na nossa festa junina, o nosso almoço junino, do dia 14 de junho, domingo. Teremos a presença da dupla de forró, Josi Assis e Paulo Gomes. Maravilhoso! Forró ao vivo para ouvir e dançar. Viva São João! A nossa querida palestrante Regina Célia, lá do Lar de José, teremos a honra de tê-la novamente conosco, fazendo a nossa palestra que se inicia às 11 horas. O almoço será caprichado. A nossa Júlia voltou de novo à frente da nossa cozinha. Almoço, arroz de carreteiro,
com feijãozinho vermelho, farofa, aipim, naquele valor de R$30. Teremos também caldos como ervilha e caldo verde, cachorro-quente, canjica. Gostaríamos de contar com a sua ajuda, dando uma força para a nossa mesa de doces. Você pode trazer um doce junino e assim ajudará a nossa casa na venda e reverter fundos para ajudar a casa. Então, vamos lá, coloque aquela receita no capricho daquele bolo, daquele doce tão saboroso que todo mundo elogia e traga para a gente aquele cuscuz, aquele arroz doce que com certeza você estará ajudando a casa. Ah, não se esqueça, venha com o adereço junino, aquele chapéu, o lenço, a camisa xadrez, aquela calça com retalho, tudo é bem-vindo. Venha dançar com a nossa quadrilha e o casamento da roça. Só alegria neste dia de festa aqui na Paulo de Tarso. Sua presença, você vem? Confirma a sua presença para que possamos calcular toda a nossa comidinha e não falte nada. Confirme com a Simone do Bazar. Gostaria de anotar e saber mais detalhes sobre a nossa festa? Então anote o telefone 21 DDD 998 85 34 80 e confirme a sua presença com a Simone do Bazar, ok? Não se esqueçam, a nossa campanha da cadeira do papai continua. Faltam 15 cadeiras para que todas as vovós tenham esse conforto. Ah, vocês poderiam nos ajudar com algo a mais? Está chegando o nosso 13º. Se você puder depositar R$10 a mais, o quanto você puder ajudar, será muito bem-vindo. E assim, com certeza, poderemos honrar o nosso 13º com os nossos colaboradores. Você é maravilhoso, pois sempre está aqui junto conosco e sempre, quando a gente precisa, sabemos que podemos contar com vocês. Agora chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Antes de falar dos aniversariantes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que eu já falei aqui o nome, e mais ao senhor Adir da Silva e Assis Augusto da Silva, que tão generosamente estão sempre contribuindo com itens para o nosso bazar, para as nossas comidas, alimentos não perecíveis. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que contribuem e que estão sempre junto conosco. Então, vamos lá, aos aniversariantes do mês de junho. Logo agora, no início, nós não temos muitos, mas temos Edson Dionísio de Barros, parabéns. Nadir Fonseca Ramos, Margarida Rocha Leitão Dias. Temos também aqui Alice Guimarães de Brito, Maria Alice, todos comemorando mais uma primavera. Não deixem de comemorar, não deixem de chamar as pessoas que te amam para a sua festa. Estaremos muito felizes por você. Agora que falamos sobre... e se você também é aniversariante de junho, dessa primeira semana agora, vai aí o nosso abraço. Durante todo o mês de junho, estaremos aqui falando dos aniversariantes. Então, agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos alimentos não perecíveis, que tanto fazem bem às nossas vovós aqui na casa.
alimentos como arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau da vovó, como a farinha láctea, maisena, mucilon, óleo, biscoito tipo creme cracker e maisena e sucos. Elas amam um suquinho na hora do lanche. E o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa como o cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Se você puder colaborar também, nos enviando saco de lixo de 200 litros ou 100 litros, também será muito bem-vindo. Você gostaria também de nos ajudar na nossa conta do Banco do Brasil? Pois sabemos que nem todos podem trazer esses itens até a casa. Então anotem, por favor, a nossa agência e conta. A nossa agência estava aqui faltando 9 e muitas pessoas não estavam conseguindo depositar direitinho. Então agora está indo certinho. Anotem. A agência 0001, dígito 9. E a conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o CNPJ 34 022 756 000153. Você prefere os dados do Banco Santander? Então fique à vontade. O nosso Pix do Santander é 9983 69 710. Gostaria de anotar a agência e a conta do Santander? Então, por favor, a agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser proporcionar a elas um momento de alegria e descontração, com um gostoso lanche ou um momento musical, nossas idosas irão adorar. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você pode ligar para a gente e agendar conosco este momento festivo. Anote nosso contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. O nosso endereço é aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone, da 13 de Maio. Anote-se o contato desta sala, 31 90 38 73. Por este número, você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita, para que lá você possa deixar o que você gostaria de fornecer para o bazar ou a sua quantia financeira. A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Lembrando que a Simone agora está de férias e quem está lá para recebê-lo é a nossa querida Maria Bonfim, que com certeza também, com o mesmo amor e carinho de sempre, substitui a Simone nas férias. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Você prefere passar um e-mail com o nome das preces? Então anote o nosso novo e-mail. Este e-mail é para você dar sugestões e enviar também
o nome para a prece. Nome para a prece @gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa que você perdeu? Então, não perca tempo. Acesse o nosso canal no YouTube. Anote, por favor, o endereço do nosso canal. @ACE Paulo de Tarso. Vou te pedir um favor. Quando você estiver lá no nosso canal do YouTube, aperte o joinha e aperte aquele sininho, pois quando você aperta o sininho, todas as vezes que entra um programa novo, você recebe um recado. Não é legal? Então não deixe de apertar o joinha, que é o like, e acessar e apertar o sininho. Gostaria de ver fotos ou as nossas atividades aqui na casa? Vá lá, visite o nosso Instagram e acompanhe todas as atividades. Anote o endereço do Instagram: assistência_espírita_Paulo. Para quem não sabe o que é underline, é aquela linhazinha que fica abaixo, tá bom? Então, agora que já falamos e demos as notícias, continuemos com a nossa programação. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui em seu capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E, dando continuidade àquele tópico, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, nós vamos prosseguir a partir do item 13, que é o comentário de Allan Kardec sobre aquelas passagens que nós narramos ontem. Ele diz assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação de praticá-lo. É necessário que venham escândalos, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos
pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal se tira coisas boas e Deus tira o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transformasse e passasse a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a situação da Terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio, distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos deste mundo, que se tornam felizes. E Kardec está nos mostrando aqui como funciona esse esquema, digamos assim, como Jesus se refere aos escândalos que tem que vir. Porque nós, à medida que fizemos coisas erradas, vamos passar por escândalos, consequência das nossas faltas do passado. Mas, à medida que sofremos esses escândalos, esperamos ter aprendido que não gostar disso e querer de novo. Então nós vamos cada vez mais dando menos motivo para sofrer escândalos. À medida que a humanidade avança, a tendência é os escândalos diminuírem. É lógico que numa vida nossa nós não notamos isso, mas se formos comparar a nossa vida hoje com a do tempo do Cristo, há muito menos escândalos hoje que antigamente, porque a humanidade está melhorando. Mas ainda há gente que gosta de provocar escândalo nos outros. Então o que ele diz aqui, Kardec, é que esses que insistem em causar escândalo para os outros estão causando no futuro escândalos para si. Mas vai chegar um ponto que a humanidade do planeta não mais vai precisar de escândalos, porque ninguém mais está fazendo mal. Então esses que gostam de praticar o mal, para, em tese, punir os outros, vão ter que ir para outras paragens, porque à medida que os mundos avançam para o bem, são criados novos mundos primitivos que estão lá para abrigar essa gente que neste mundo aqui não está mais adequado. Eles não estão mais adequados à nova lei, que é a lei do amor. Então eles têm que começar de novo em outros lugares para aprender. Isso é uma coisa cíclica, isso vai no infinito. A tendência disso é ficar eternamente, porque Deus está sempre criando novos planetas, surgiram novos espíritos que vão aprender, vão ir evoluindo lentamente, aí virão espíritos recalcitrantes de mundos que eram um pouco mais avançados, para lá, para ajudá-los a evoluir, e aqueles mundos de onde esses espíritos saíram, seguem a sua vida como mundos mais purificados, até se tornar em mundo ditoso, mundos felizes, mundos de espíritos que são realmente filhos de Deus, como o Cristo pregou a todos. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura 29, Processos Obsessivos, Kelvin Van Dyne. Não raro, auscultamos os processos obsessivos quando se encontram francamente instalados. No entanto, sabemos que a desagregação do equilíbrio mental, quando os problemas pertencem nitidamente ao espírito, leva um tempo. A sabedoria da vida não constitui o sistema nervoso para colapsos a troco de bagatelas. Encontramos, desse modo, em toda parte do plano físico, os que se acham na fase prévia de segregação na enxovia da alma.
sofreram ou se desenganaram em algum item da experiência humana e instintivamente entregam a chave do controle de si mesmos a inteligências outras que os espreitam na sombra. Do ressentimento passam à mágoa crônica, da excitação se transferem à cólera sistemática, daí seguem adiante até adquirirem um lugar destacado na patologia da mente. Quando você se identifique nessa posição fronteiriça, capacite-se da necessidade de libertar você mesmo. Recorde a embarcação que pode perfeitamente salvar-se, expedindo um SOS. E comece a derribar a cadeira mental que lhe ameaça a integridade, reunindo as suas forças em oração. Não espere o naufrágio. Em seguida, repare as suas forças orgânicas através de auxílio medicamentoso à altura de suas exigências fisiológicas, imitando o cuidado do mecânico que restaura a casa de máquinas do navio e prossiga no rumo certo. Esse rumo certo na temática da obsessão é a continuidade da viagem terrestre, sem coragem que não seja aquela programada para deveres nos portos de escala, as prestações de serviço aos outros. Nada de parar sobre recifes de perfuração ou vasculhar o bojo das ondas de treva. Caminhar à frente, esquecer-se em favor de outros viajantes. Se você enfrenta um problema assim, sutil da fronteira entre o equilíbrio e o desequilíbrio, observe que, na maioria das circunstâncias, você traz o recinto da mente cerrado ao auxílio dos outros. São pensamentos de desânimo, cansaço, tristeza ou tentação que se agigantaram. Foram eles diminutas brechas de sombra na cidadela do espírito que serviram de mira a gazoas cruéis de velhos adversários dos caminhos percorridos em outras existências. Não permita que se lhe derruam as portas defensivas. Reaja, mas conserve a certeza de que a única reação construtiva é a de sua própria renunciação aos caprichos e preconceitos do círculo pessoal, com serviço desassombrado e desinteressado ao próximo. Milhares ou talvez milhões de companheiros no mundo estão hoje no cairel da obsessão, quais viajores descuidados no dorso do abismo. Há socorro e libertação para todos, desde que cada um se disponha a renovar-se para o bem, renovando os agentes espirituais que lhes assessoram a vida. Julho de 65. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Saraí Aires Torres, Helena Aires Torres, Miguel Aires Torres, Nelson Menezes,
Carlos Henrique Costa Gomes, Cristina Silva da Costa, Alfredo Augusto de Azevedo, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Bianca Marcele Souza, Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Marli Paiva do Nascimento e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Esmeralda Carneiro de Almeida, Jonas Guimarães de Brito, Solange Mesquita Ferreira, João Antônio Rodrigues, Ari Feijó, Lucinda Feijó, Isaura Mendes Gomes, Roberto Stowasser, Eurides de Souza Stowasser, Nestor Odilon Gomes, Luiz Henrique Stowasser Santos. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a pretexto de exaltar nossa fé, não podemos fugir do mundo, como se o mundo não fosse a nossa escola de aperfeiçoamento e renovação. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se vestem de carne em busca da santificação que lhe é necessária. O Evangelho não improvisa heróis e nem relega aos anjos tarefas que devem estar vitoriosas em nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do Mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. É indispensável saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo tal qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, saibamos suportar desde agora as consequências de nossa invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz de nossa própria ressurreição moral. Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo. Todos os gênios da bondade e da abnegação que com ele plantaram a bandeira do amor universal na terra eram discípulos da experiência humana
diplomados pela bênção divina no educandário do mundo. E qual acontecia ontem, a oportunidade de sublimação hoje é inalterável. Meu companheiro de todas as tardes, vivamos no mundo, melhorando a qualidade de nossa vida dentro dele. Sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva cada dia, e assim, respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos, cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos, a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã espiritual para todas as almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.